Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre microbiota intestinal, mais especificamente sobre as bactérias. É importante a gente falar sobre as bactérias porque eu falo muito sobre a saúde intestinal para a gente tratar a raiz, né, dos problemas dos nossos pacientes. Só que existe um senso comum, as pessoas tendem a achar que falar em bactéria é falar em coisa ruim. E não é bem assim, pelo contrário, a gente vai ver aqui hoje. Então, é um assunto bem importante, tá? É, me acompanhe aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu trago conteúdos bem importantes, conteúdos que vão te auxiliar no cuidar do seu paciente. E antes de começar essa aula, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa e eu sou terapeuta integrativa. Na internet eu ajudo os acupunturistas a tratar a raiz das queixas dos pacientes com a laser acupuntura integrativa e tendo resultados já na primeira sessão, tá bom? E como eu trabalho com a laser acupuntura integrativa, a saúde intestinal é um dos pilares dessa técnica, dessa ferramenta, né? Então a gente tem o laser, a gente tem a saúde integrativa e a gente tem a saúde do intestino como pilares, né, dessa técnica, né, desse método de trabalho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do intestino. Vamos lá? Vamos lá, então, gente. A gente tem o nosso território biológico. O que é isso? Dentro da gente é como se fosse um ecossistema, né? Existe a microbiota intestinal, que são seres que são bactérias, são micro-organismos, bactérias, fagos, vírus, protozoários. Então, a gente não tem só bactérias, né? São algumas espécies de micro-organismos. Nós temos parasitas que habitam dentro da gente. Mas eu faço desparasitação todo ano. A gente tem que fazer a cada mudança de estação. Parasitas, gente, a gente se contamina de forma muito fácil. Não é uma questão de saneamento básico apenas, tá? Claro que quem não tem acesso vai ter muito mais parasitas, mas é no pegar, é no toque com a mão, é na relação sexual, é dividindo talheres, é comendo em lugares. E não é o restaurante ruim, qualquer restaurante está sujeito de ter parasitas na comida na nossa própria casa, tá? Então tem que quebrar também essa crença de achar que parasitas é só uma questão de saneamento básico. E aí você acredita nisso, você acredita que seu paciente também não vai ter. Não é isso, tá bom? Então tem que cuidar desse olhar aí dos parasitas. Existem os biofilmes, as placas mucoides, tudo isso vai ser assunto que eu vou tratar. Hoje eu vou focar nas bactérias, tá bom? Importante aqui lembrar de um projeto, né, que foi um dos maiores projetos, se não o maior projeto colaborativo da medicina, né? Eu ia falar medicina chinesa, não, da medicina, que é o projeto Genoma Humano, né? Ele começou ali na década de 90 e foi mais ou menos até 2003, né? E ele nasceu com a intenção de fazer uma medicina de precisão, que é você mapeando o genoma humano, você conseguiria mapear a pessoa nasce, você ia mapear ali o código genético dela, quais são as propensões de doença, e iria atuar com precisão e individualidade naquela, já prevenindo, né, aquelas possíveis doenças. Mas foi um projeto que foi um pouco frustrante, né, para os médicos, porque se percebeu que existem vários fatores que afetam o genoma, a genética humana, né? Que seria então a microbiota e o estilo de vida, né? Então a microbiota é um dos fatores que afeta demais. Então, a partir desse projeto, o projeto Genoma Humano, em 2007, utilizando já tecnologias desse projeto Genoma, eles criaram o projeto Microbioma Humano, né? Que aí houve uma amplificação e avaliação do material genético microbiano das fezes. Gente, a partir daí, o que que acontece? Foi possível identificar esse coletivo microbiano que habita a gente. A gente sabe que a gente tem o intestino, né, que a gente consegue acessar o intestino, a gente faz colonoscopia, né, intestino grosso,
né? Então a gente consegue ver ali como é que tá. A gente consegue acessar o estômago, a gente tem o exame, a endoscopia e o intestino delgado, como é que se acessa? Então, a partir da tecnologia, conseguiram mapear os micro-organismos que habitam, né, todo o trato gastrointestinal, inclusive o intestino delgado, que não tem esse acesso nem pela boca nem pelo ânus, né, através dos estudos das fezes. Então, conseguiu-se mapear essa microbiota, né? As bactérias, os vírus, fungos, fagos, protozoários, todos esses micro-organismos que vivem dentro da gente, né? E aí, né, foi aquilo que eu falei, muitos fatores modulam a genética e é esse mundo microbiano. E aí é importante a gente falar que existe você já deve ter ouvido falar, né, em flora intestinal. Isso já não é mais utilizado. A gente fala em microbioma, a gente fala em microbiota, mas existe uma diferença de termos. A microbiota intestinal é esse coletivo microbiano que habita um nicho ecológico específico. No nosso caso, é o corpo humano, né? E o que é a microbioma, né? O microbioma é o conjunto de informação genética dessa microbiota. Então, a gente tem o coletivo microbiano, que são os micróbios, né? São os seres, e eles conseguiram mapear, né, a informação genética. Isso, a informação genética dessa microbiota é o microbioma, tá? E nós temos, gente, três tipos de bactérias dentro da gente. As bactérias comensais, as bactérias simbióticas e as bactérias patogênicas. Quando a gente fala em bactérias, a gente já pensa que, nossa, faz mal. A gente está falando de um tipo determinado de bactérias, que são as patogênicas, são as patógenas, são as que vão trazer algum tipo de doença mesmo. Mas nós, a grande maioria, gente, são essas bactérias aqui, as comensais, as simbióticas. As bactérias comensais, comensais significa comer na mesma mesa que as outras bactérias. Elas estão ali, elas não fazem mal e não fazem bem, mas elas estão ali, tá? As simbióticas são essas que vão atuar, elas estão se valendo, né, da oportunidade de viver dentro do hospedeiro, então elas tiram alguma coisa de bom para elas, mas elas também trazem coisas de bom para esse hospedeiro. Vive em simbiose, em parceria, tá? Ela faz o bem e recebe o bem do hospedeiro. As patogênicas, elas não trazem o bem para o hospedeiro, mas captam as coisas ali para elas, né? Mas fazem o mal. Então, essas aqui, então a solução é não ter as patogênicas? Não, a gente precisa de uma harmonização entre essas bactérias. Bom, a microbiota intestinal, ela é complexa e individual. A minha microbiota não é igual a de ninguém, inclusive ela não é igual nem a mim mesma, porque hoje à noite a minha microbiota pode estar diferente. A gente vai falar sobre isso, né? Ela é tão complexa, gente, que nem sempre um patógeno que causa doença em uma pessoa causa na outra. Vocês já viram isso? Existe uma pessoa que está com alguma infecção, alguma contaminação, entra no ambiente, está no ambiente familiar, e algumas pessoas vão ser afetadas e outras não. Por quê? Porque o sistema imunológico dessa pessoa vai estar mais forte. E o que que é o sistema imunológico? É a nossa microbiota, gente. Então, a nossa microbiota tem uma grande responsabilidade no sistema de defesa. Então, pode ser que aquela microbiota patógena não encontre, né, espaço ali para afetar aquele hospedeiro. Então, uma doença pode afetar, né, uma pessoa, desculpa, um patógeno pode afetar uma pessoa e trazer doença, em outra não. Né? Aqui eu vou trazer um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de transplante de fezes, né? Pegam-se fezes de pessoas extremamente saudáveis, com uma microbiota extremamente saudável, e faz o transplante, né, para pessoas que estão doentes. Para poder esse coletivo microbiano saudável que vai entrar no hospedeiro começar a povoar ali e começar a transformar o ambiente num ambiente mais saudável. Só que olha só, fazendo esse procedimento, né? Aconteceu a morte de duas pessoas. Por quê? Porque depende do sistema imunológico do hospedeiro. Fizeram um transplante em várias pessoas que foi sucesso.
mas em duas pessoas, pelo contrário, né, levou à morte. Não estou aqui para falar do transplante de fezes em si, mas para demonstrar que, em tese, era para essa microbiota, né, das fezes ali que foram transplantadas fazer bem para todo mundo. Mas isso indica o quê? O tanto que é complexo, o tanto que é individual uma microbiota, beleza? A microbiota, gente, ela é vista como um órgão à parte, singular. É um órgão tão, assim, especial. Nunca vai ser igual, que foi o que eu falei, individualmente ou em comparação ao outro, né? Eu falei isso para vocês quando eu comecei a falar, eu falei, a minha microbiota não é igual a de ninguém, nem a mim mesma, né? Por quê? Porque a microbiota, ela é modificada o tempo inteiro, gente, pelo ambiente, né? Clima, localidade, ar, emoções, comida, hormônios. Se a gente viaja, a nossa microbiota é diferente, a gente vai acessar outro tipo de clima, outro tipo de ar, outro tipo de alimentos, né? Se você está no nível, seu paciente está no nível de estresse, está passando por questões pesadas emocionalmente, isso vai afetar a microbiota. Então, assim, a nossa própria microbiota está em constante mudança, né? O que é ruim quando você está, né, com esses fatores externos desequilibrando, mas também é muito bom, porque se pode ser afetada para piorar, também pode ser afetada para melhorar, né? Então existe solução, que é mudar o estilo de vida, né? Por isso que eu bato muito na tecla da saúde integrativa, que para você acessar a raiz dos problemas do paciente, você precisa ajudá-lo a mudar o estilo de vida dele, né? E olha o tanto de coisa que a microbiota faz. Ela produz substâncias dentro da gente, metaboliza as substâncias e matura o sistema imunológico. Então, as bactérias simbióticas, elas estão lá para fazer, para digerir, né? Para absorver, produzir substâncias, metabolizar e fortalecer e maturar e ser o nosso sistema de defesa, tá? Então, olha só o tanto que é importante. Então, a gente tem uma divisão, falando das bactérias, nós temos uma divisão de bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? E essas bactérias, elas vão produzir metabólitos dentro da gente, vão ter funções ali dentro da gente, como eu acabei de falar no outro slide. E por que que a gente fala que essas bactérias, elas podem ser divididas em gram-negativas e positivas, né? Pela presença do peptídeo glicano, né? São açúcares e aminoácidos que compõem a membrana celular da bactéria gram-positiva. A bactéria gram-negativa tem também peptídeo glicano, só que fica como se fosse um sanduíche internamente, né? E o que que acontece? As bactérias negativas, que vão ter muito menos peptídeo glicano e não vão estar localizados ali, né, de forma abundante externa, elas produzem um tipo de metabólito que faz muito mal para o hospedeiro, né? Que a gente chama de presença de uma endotoxina, LPS. Então, o que que essas bactérias negativas, gram-negativas fazem? Elas, ali no processo delas, elas produzem endotoxinas, LPS, que iniciam um processo inflamatório dentro da gente. Com isso, o corpo começa a entrar num estado de ativar o sistema imunológico, porque está identificando um processo inflamatório dentro da gente. Por isso que a gente fala que doenças autoimunes, processos inflamatórios sistêmicos e crônicos começam no intestino, que essas microbiotas estão produzindo o tempo todo toxinas dentro da gente, né, internas, por isso que é endo, né? Então, produzindo toxinas o tempo todo dentro da gente, produzindo esse processo, essa cadeia inflamatória, tá? E as bactérias gram-positivas, elas têm um número maior de peptídeo glicano. E o que que esse peptídeo glicano faz? Olha que interessante, estimula a imunidade inata, né? Essa imunidade geral é uma imunidade do nosso sistema ali que a gente nasce, do nosso sistema gástrico, né? E regula a homeostase da microbiota intestinal e equilibra a nossa microbiota intestinal. Então, a gente tem que ter muito mais bactérias positivas, gram-positivas, do que gram-negativas, né? A gente vai falar sobre isso agora.
A gente precisa, gente, para ter um estado de saúde, ter uma harmonia entre essas bactérias. Então, 85% a gente precisa ter de bactérias gram-positivas e 15% gram-negativas, porque isso entra no estado de harmonia dentro da gente. A gente não consegue viver sem nenhum tipo de bactérias gram-negativas. Aí, isso é um estado de eubiose, é um estado de equilíbrio. E o que que é o estado de desequilíbrio? É o estado de disbiose, onde essa porcentagem aqui, na verdade, ela é, né, desequilibrada. A gente tem muito mais bactérias negativas do que positivas, positivas. O que que isso faz? Esse processo inflamatório dentro da gente. Então, por que que essa aula é importante? Para a gente entender os nossos pacientes, né? Entender que o estilo de vida, isso eu vou construir aqui em outras aulas, esse raciocínio para vocês. O estilo de vida interfere na nossa microbiota, né? E isso vai trazer essas desarmonias que eu estou mostrando aqui, né, que as bactérias trazem para a gente através de seus metabólicos, e isso causa uma intoxicação, uma inflamação, né, interna. E isso, você, para acessar a raiz das queixas do paciente, você pode melhorar um quadro de dor, por exemplo. Ah, eu estou com artrite, artrose, eu posso melhorar esse quadro de dor, o paciente sair sem dor, mas se eu não acessar, não corrigir, não trabalhar, né, a saúde do intestino, daqui a pouco isso volta. Então, olha como é importante, não é mesmo? Então, esse foi o intuito da aula, trazer para vocês é, essa ideia, né, importante de olhar o sistema do seu paciente como um todo. Eu continuo aqui, né, na internet trazendo conteúdos todos os dias para vocês. Me sigam no meu Instagram, @fepradines, né? Aqui nas redes sociais eu trago esses conteúdos, eu construo essas informações para vocês. Então não deixem de me seguir. Tem a minha página do Facebook, Fernanda Pradines, e aqui o meu canal do YouTube, Fernanda Pradines Saúde do Intestino, onde eu disponibilizo aulas para para vocês conseguirem construir aí os pilares, né, da Laser Integrativa, tá certo? Eu agradeço a atenção, né, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.